Depois eu terminei minha formação e eu fui para o meu consultório, né, particular, em Porto Alegre. E eu não conseguia dar vazão a essa minha vontade de trabalhar com esse perfil de paciente resistente. Porque num consultório particular não é o mesmo contexto que um hospital-escola. Um hospital-escola, as pessoas vão lá porque muitas vão obrigadas. Num consultório não é da mesma forma. E no meu consultório, o que acontecia? Eu trabalhava lá com essa equipe, tratando casos complexos, né? No consultório particular. E acontece que vinham muitos pacientes e vinham muitos familiares também. E aí eu falei pro pai, eu cheguei e conversei com o pai e com a mãe dele e falei o seguinte, só eles vieram, né? Falei, o que você acha de a gente fazer? Olha, eu tô com uma ideia na minha cabeça. E que eu queria tentar fazer algo que eu nunca tinha feito, que era ensinar ele. Não para ele virar um profissional, mas para ele saber o que ele precisava para motivar o filho dele a mudar. Aí eu perguntei, cara, você tá afim de fazer isso? Você toparia vir aqui? A gente vem, você vem, aí eu te ensino como fazer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é: de onde surgiu o método ACA para fazer quem você ama parar de beber? Vitor, o que é o método ACA? O método ACA, em linhas gerais, é um método que eu ensino para familiares ou amigos, né, pessoas que se relacionam com alguém que bebe demais, e esse método é desenvolvido para que essa pessoa que convive com o alcoolista possa fazer o alcoolista parar de beber, sem que o familiar deixe de cuidar de si. E o que não é o método ACA? Ele não é um monte de coisa. Ele não é um monte de coisa, né? O método ACA não é feito para alcoolistas, por exemplo, né? Eu não ensino, o método ACA ele não é desenhado, ele não é feito especificamente para alcoolistas pararem de beber. Ele é feito para familiares, para fazer o alcoolista parar de beber. Mesmo que o alcoolista não participe, o método ACA não depende do alcoolista querer parar de beber, querer se engajar, querer fazer mudanças ainda. Inclusive, esse é uma das coisas que o método ACA traz, né? O familiar aplicando o método ACA, ele vai trazer. Esse é o grande diferencial do método ACA, né? Que o alcoolista ele não precisa querer parar de beber. Isso. E ele não é só para o familiar se sentir melhor também. O método ACA não tem nada a ver com, por exemplo, desligamento emocional ou com outras estratégias que grupos de autoajuda leigos propagam pelo país. Né? O método ACA ele é desenvolvido para fazer alguém que ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Beleza. E para quem que é o método ACA, então é para o familiar. É para o familiar. Ou para a esposa. Pode ser qualquer tipo e não precisa ser um familiar de fato, né? Pode ser uma esposa, pode ser uma namorada, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um pai, uma mãe, um filho. Mas e como que surgiu esse método? Da onde que ele veio? Você tem algum familiar alcoolista? De onde você se inspirou? Olha, eu até tenho o meu avô paterno, que faleceu de alcoolismo, mas não me inspirei nele. Né? Eu fiz minha faculdade de medicina, eu comecei psiquiatria, né? Residência médica em psiquiatria, sem pensar não foi algo que eu nasci querendo, eu quero crescer, eu quero trabalhar com alcoolistas, para fazer alcoolistas parar de beber. E aí, na verdade, foi uma série de acontecimentos que foram me levando para isso, né? Tudo começou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? O Hospital Escola da URGS, né? Da Federal do Rio Grande do Sul, que é onde eu fiz minha residência de psiquiatria e psicoterapias. Eu fiz as 2 residências lá, né? Depois de terminar a formação em medicina. E lá eu tinha, a partir do 2º ano, tinha um treinamento em dependência química. Né? Um treinamento mais avançado, tanto em internação, né? Quanto em ambulatórios, né? E aí eu atendia muitos pacientes dependentes químicos. E o estágio era obrigatório, né? Eram 6 meses de estágio obrigatório. Eu fiquei 3 anos lá. Por quê? Eu não comecei amando aquilo. Vou te falar, ser sincero, eu não comecei amando aquilo. Eu comecei... eu não entendia muito sobre isso e aí, conforme eu fui atendendo os pacientes, teve uma professora que disse até para mim que achava que eu tinha talento. Talento para lidar com pessoas difíceis. Talento para lidar com pessoas difíceis, né? Principalmente com alcoolistas, vamos dizer assim, difíceis, resistentes, que não queriam parar de beber.
E eu achei legal, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né, que eu ia ter talento para isso, ainda mais com, né, nunca imaginei. Mas, e aí eu comecei a atender com meus pacientes, comecei a ficar mais tempo lá, comecei a gostar daquilo, até que uma professora que era a minha mentora, assim, na época, que mais me supervisionava, né, ela viu que eu tinha muita vontade de aprender e me colocou para fazer um grupo de pacientes, tinha tratamentos de pacientes individuais, né, que atendia avaliando, passando avaliação clínica de medicação, e também tinha psicoterapia individual e tinha também trabalho em grupos, fazia grupoterapias, né? Eu tive um treinamento extensivo em grupoterapias. E aí essa professora, ela confiou em mim uma demanda que existia de pacientes resistentes, vamos dizer assim, os mais resistentes de todos, aqueles pacientes que eram mandados para o hospital-escola porque algum mandado judicial ou alguma outra circunstância que fazia eles ir para lá. E aí eles não queriam tratamento, eles estavam lá porque eles queriam apresentar um papel para um juiz, ou eles queriam provar para alguém que eles estavam indo lá para fazer um tratamento, e esses pacientes eles não se encaixavam em outros grupos, né? Eles não poderiam ser mandados, por exemplo, para um grupo de prevenção de recaídas. Por quê? Porque eles não queriam prevenir recaídas, eles não queriam parar de beber, não queriam parar de usar substância nenhuma. Eles estavam lá sem ter motivação para mudança. E eu lembro que a professora Patrícia, eu fiquei bravo com ela. Eu fiquei muito bravo com a Patrícia. Ela falou assim, eu falei assim, Patrícia, você tá me sacaneando, né? Por que você me colocou nesse grupo? Eu que sou teu parceiro, eu que te ajudo sempre, né? E porque eu achava que era uma grande furada, né? Porque é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né? Até mesmo quem não trabalha com essa área, até mesmo profissionais, psiquiatras, até mesmo muitos médicos, mais ainda, né? Acham que são causas perdidas, né? Que muitas vezes esperam que venha um paciente motivado, querendo fazer tudo. E o dependente químico, alcoolista, não costuma ser assim. A maior parte deles não é assim. E aí ela me colocou nesse grupo, que era o grupo das pessoas mais resistentes mesmo. E geralmente quem não quer ajuda é quem mais precisa de ajuda, né? Geralmente quem não quer ajuda é quem mais precisa de ajuda. Só que eu comecei com essa mentalidade. E daí, qual mentalidade? a mentalidade de que você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Eu achava isso um pouco, né? Eu pensava um pouco isso. Uhum. E aí, com essa mentalidade, eu fui fazer o grupo. E eu comecei a fazer o grupo e tal, eu comecei a coordenar esse grupo, começaram a mandar alguns pacientes para lá, porque não se encaixavam em outros grupos, né? E aí, era um terror. Eu não esqueço que era quarta-feira, às 15 horas da tarde. Era o drama da minha semana. Porque eu tentava conversar com os pacientes, tentava orientar eles, tentava aconselhar eles, e eles simplesmente me ignoravam, me criticavam, às vezes até faziam um pouco caso, às vezes provocavam no meio do grupo, assim, né? Me desafiavam no meio do grupo, e eu tentava segurar minha paciência, mas eu ficava frustrado. E aí isso foi várias semanas assim. Tinha semanas que não aparecia ninguém, tinha semanas que aparecia só o pessoal. É tipo a turma do fundão, imagina, se tem algumas professoras que acompanham, vão entender isso melhor. Tipo a turma do fundão, pessoa que vai na aula, mas não quer aprender. Era tipo isso, aqueles pacientes eram assim, é assim que eu via eles, pelo menos. Ali por obrigação. Ali por obrigação. Assim que eu via eles, né? Até que chegou um dia que tinha um paciente que inclusive eu acompanhava individualmente, e ele tinha um problema sério de alcoolismo, né? Só que ele tinha uma profissão bem bacana, ele era chefe de cozinha e tal, era um cara que tinha vários talentos, assim, né? E tinha perdido tudo. Tinha perdido a casa, tinha perdido trabalhos impressionantes, tinha perdido o contato com a filha, né? A filha dele tinha acabado de fazer uns 18, 19 anos, era a grande inspiração dele, eu estava acompanhando ele desde que ele internou, e ele estava lá, resistente, até que eu lembro até hoje também que era o carnaval. Era época de carnaval e tal, e aí eu tentando aconselhar eles, o Vitor lá no início da jornada, né, aconselhando eles sobre o carnaval, como o carnaval era perigoso e tal, e eles não estavam nem aí para o que eu dizia, e nesse dia eu gritei com ele. Eu falei, fulano, poxa, eu gritei, assim, eu perdi minha paciência, eu gritei com ele. Uhum. E aí o grupo desandou, né, a galera já perdeu aquele intuito de ser um grupo construtivo para ajudar eles. E no auge da minha frustração, eu falei para minha professora, eu falei, olha, cara, não tem como fazer esse grupo, não dá para fazer isso. Essas pessoas não querem ajuda, olha só, eu estou tentando, estou me esforçando, estou fazendo de tudo, eu estou fazendo de tudo para ajudar eles. Eu fiz de tudo e não adiantou. Eu fiz de tudo, olha só, eles não querem ajuda, perdendo meu tempo ali, estou me estressando, olha só, a última sessão foi terrível e está muito difícil isso. Acho que não rola, acho que é uma decisão ruim ter montado esse grupo.
E aí ela, no auge da sabedoria dela, né? Ela riu de mim. Eu frustrado, bravo, assim, ela riu de mim. Falei, poxa, eu falei, tava bravo, fiquei bravo que ela riu de mim. E aí eu falei, por que você não vai lá então um dia para ver como é que é o grupo? Faz o grupo para ver, coordena lá. Eu achava na minha cabeça, ainda muito imaturo, né, dessa área, que ela não ia lá por, sei lá, que era simplesmente ela mandou eu fazer um serviço que ninguém queria fazer. Ela estava fazendo tipo um teste. Tipo um vamos ver se teste, funciona esse grupo e assim, aí. ela não queria se esforçar, mas depois eu comecei a perceber que não era bem assim. Mas daí eu chamei ela, falei assim, olha assim, vamos lá então um dia comigo para ver como é que é. E aí ela não topava muito, porque hoje eu vejo que ela queria me ajudar a crescer. Ela queria me colocar para que eu desenvolvesse a minha habilidade de lidar. Não ficar chamando a barra da supervisora o tempo todo. Ela queria me ver me desenvolvendo como um profissional. E aí ela foi um dia. É que eu insisti, né, esse dia que ela riu de mim, né? Foi na semana seguinte. E aí eu sentei, esperei ela ir lá e mostrar. Então, beleza, né? Se você acha que dá para lidar com esses pacientes, eu quero ver você. E eu lembro, ela baixinha, assim, fala baixinho, né? É uma mulher baixinha, assim que você vê, você não acha, ela é bem tranquila. E aí eu cheguei lá, quero ver ela lidar com esse pessoal aí. Vamos ver como é que ela vai lidar, né? Que eles vão também rir dela, vão... Só que é o seguinte, ela começou o grupo, foi completamente diferente. Eu esperando ela vivenciar o que eu tinha vivido, e aí parece que naquele dia todo mundo estava educado, todo mundo estava querido, todo mundo estava diferente. Eu pensei, eles querem me fazer passar vergonha, né? É só o que falta. Você louco pra falar, não te avisei? Eu doido pra falar pra ela, ó, falei que não dá, vamos fechar esse grupo, vai ser o último grupo, o que nós vamos fazer? Só que não aconteceu isso, o grupo foi muito legal, nossa, foi totalmente diferente, não tinha aquele clima pesado, não parecia mais o fundão. O grupo começou a interagir, começou a conversar, foi um clima muito legal, assim. E aí aquilo, eu até me arrepio de lembrar, assim, porque é muito forte eu vivenciar isso, assim, né? E eu estava tentando realmente lidar com eles de uma forma diferente e não estava conseguindo. E aí muita gente fala assim, Vitor, você fala muita coisa da teoria, né? Mas não era teoria, eu comecei pela prática. E eu fui buscando teoria depois. Foi a partir dali que eu comecei, porque eu já estudava bastante, mas a partir dali eu comecei a enxergar o estudo de uma outra forma. Porque você viu que era possível. Porque eu vi pela primeira vez que era possível e que realmente tinha algo que eu estava fazendo que estava errado. Porque não tem uma explicação outra na minha cabeça do porquê que aquele grupo foi completamente diferente, como se fosse um passe de mágica. Porque o que ela fazia eram pequenas sutilezas para um olhar destreinado. Um olhar treinado, hoje eu enxergo, ela fazia total diferença do jeito que ela abordava, o jeito que ela trazia os assuntos. Ela aplicava algumas técnicas que na época eu não percebia. Né, que eram sutilezas, mas que faziam um resultado completamente diferente. Ela despertava um lado dos pacientes diferente. Eu acho que se a gente for olhar e pensar bem nisso, a gente sempre está despertando um lado nas pessoas. Uhum. E se a gente souber controlar isso melhor, souber lidar com isso de uma forma mais aprimorada, a gente consegue despertar melhor os lados bons das pessoas, não o lado mais ruim das pessoas. E eu me dei conta de que eu vinha despertando o lado mais ruim deles. E eu acabava permitindo que o meu pior lado também fosse despertado. Mas o que você fazia? Tipo o quê? Por que você disse que você despertava o pior lado? Porque eu, por exemplo, no auge da minha ingenuidade, eu ficava aconselhando eles. Por exemplo, no carnaval. Eu tentava alertar eles. Mas tipo o que você falou? Olha, no carnaval vocês vão recair. No carnaval, cuidado com o carnaval, né? O carnaval tem bebida. Tipo, você não pode Não pode ir pro carnaval, isso. Tem que segurar esse carnaval. Tem que ou ficar em casa, ou ir para um lugar que não tenha bebida. E praticamente é difícil achar isso, né? Uhum. Eles não estavam prontos para isso ainda. Eles não estavam prontos, eu tentava argumentar. E eles me diziam coisas como, não, Vitor, tá louco? Não, é claro, a gente não vai beber. A gente vai no carnaval e não vai beber, né? Não tem, esse risco é zero, esse risco é nenhum. Coisas desse tipo. Ou até falava assim, Vitor, não, você não sabe do que você está falando. Eles me respondiam coisas desse tipo. Porque eu estava numa posição de superioridade. Eu não percebia isso. Eu achava que eu estava numa posição de um amigo conselheiro. Mas não. Eu estava me colocando numa posição de superioridade. A pessoa que sabe e eles como as pessoas que não sabiam. E aí despertava neles um lado competitivo, um lado mais de querer devolver isso de alguma forma. De querer também entrar num clima de cabo de guerra comigo. Uhum. Isso acontecia de uma forma muito nítida. E eu achava na minha cabeça que isso eram eles. Eu não percebia que eu estava apertando o botão errado.
Porque ao longo da vida a gente escuta tanto isso das pessoas, né? É um senso comum tão grande, que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, que a gente já vem com uma bagagem tão grande, que a gente olha e confirma, é tipo assim, uma profecia autorrealizável. Se eu penso que alguém é ruim, se eu penso que alguém é resistente, se eu penso que alguém não escuta, eu vou lidar com aquela pessoa com mais raiva, com mais frustração, e o que eu vou colher? A mesma coisa, vou colher aquilo que eu achava que era. Mas não é porque aquilo é assim. É porque eu já criei uma profecia autorrealizável. É tipo um preconceito que você É um preconceito. Eu já começo a achar que a pessoa é desse jeito e eu trato ela de uma forma que eu não percebo, às vezes, que eu estou tratando ela daquela forma e muitas vezes não tem nem curiosidade, porque é tão novo, né? Eu era médico, já tinha feito 1 ano de psiquiatria e eu não sabia disso. Né? Ele era tão novo, então imagina... Você não tinha ainda experiência com esse tipo de situação. Não tinha. Pessoa que tem vício de alcoolismo. Pessoas resistentes, assim, que é a maior parte das pessoas, né? Principalmente de alcoolismo, a maior parte das pessoas não procura tratamento muitas vezes até por conta disso, porque faz parte do jeito que se manifesta esse problema, né? O alcoolismo se manifesta assim, faz parte do alcoolismo, não é que isso é um problema e isso é um impeditivo, essa resistência que o alcoolista tem em parar de beber. E aí, fato é que eu estudei bastante, treinei, pratiquei, assim, errei, acertei. E assim, eu comecei a colocar dentro de mim, eu comecei a achar muito legal aquilo. Tipo, eu comecei a ver um mundo novo, assim, achei muito bacana aquilo, de ver pessoas tão difíceis e histórias tão sérias começarem a mudar. Tristes, né? Tão tristes e começarem a ter uma outra oportunidade. E assim, a base assim, de um estilo diferente de me relacionar com aquelas pessoas. Eu já tinha lido sobre isso, mas viver aquilo na prática é completamente diferente. Assim, aquilo lá me deu um negócio assim, que parece que tudo fez sentido na minha cabeça, assim, de que aquilo que eu queria fazer na vida. Deve você começou a gostar da quarta-feira. Comecei a gostar da quarta-feira. Era o Grupo Eva. Ficou massa, o Grupo Eva ficou massa. Que até recebi notícias alguns meses atrás de que o grupo era um grupo que tinha sessões, que eu montei as sessões desse grupo, né, de como é que ia ser, quais seriam os temas das sessões. Eu descobri uns meses atrás que até hoje eles usam aquelas sessões que eu fiz lá, porque ficou muito legal mesmo. Eu tinha muito amor por aquilo. E aí acontece o quê? Esse tipo de paciente, depois eu terminei a minha formação, né, não dá para ficar lá para sempre. Peraí, mas o que aconteceu com aquele cara que você falou que era cozinheiro, que tinha se afastado da filha e tudo mais? Esse cozinheiro que se afastou da filha... Você falou que já tinha perdido tudo. A última vez que eu soube dele, ele já estava melhor. Ele tinha melhorado bastante, já tinha conseguido emprego, já estava conseguindo começar a se reerguer. Né? Mas assim, isso é uma coisa muito boa, né? Porque queria ter voltado antes e saber o que eu sei hoje, né? Para começar, mas faz parte, né? Porque a gente ganharia muito tempo com isso, né? Porque quando a gente acerta, faz muita diferença. Quando a gente erra, também faz muita diferença, né? Sim. E aí o que acontece? Depois eu terminei minha formação e eu fui para o meu consultório, né? Particular, em Porto Alegre, né? Trabalhava lá junto com outros, num prédio, tinham outros psiquiatras que trabalhavam só com isso, né? Era meio que uma equipe que a gente formava para tratar casos complexos de dependência química e tal. E aí o que acontece? E eu não conseguia dar vazão a essa minha vontade de trabalhar com esse perfil de paciente resistente. Porque num consultório particular não é o mesmo contexto que um hospital-escola. Um hospital-escola, as pessoas vão lá porque muitas vão obrigadas. Num consultório não é da mesma forma. É difícil montar um grupo de pacientes para ter aquele jeito, é difícil... o contexto é muito diferente para aplicar aquilo que eu tinha aprendido com aqueles pacientes. Porque muitas vezes o paciente não vinha. Se ele não vem, não tem como fazer isso por telepatia. Por exemplo, assim, às vezes eles até iam obrigado, mas depois eles não voltavam mais, né? Tipo, eles iam uma vez porque a esposa obrigou e depois... Era muito mais difícil a pessoa manter a regularidade, o mínima, né? E isso não tem como funcionar por telepatia, né? A base disso funcionar é a ver com o estilo, a forma com a qual se relaciona com a pessoa, né? Então isso exige uma comunicação, pelo menos, né? Exige um relacionamento a ser construído com certas bases, técnicas, né? Que a gente vai... habilidades, né? Tá. Então, você falou que é um método, o método ACA, que é amor contra o alcoolismo, né? Isso. Ele é um método para o familiar conseguir fazer a pessoa que ele ama parar de beber, o alcoolista que ele ama parar de beber. Sem deixar de cuidar de si. Sem deixar de cuidar de si. Uhum. E como que funciona? Tipo assim, o que é esse método? É um jeito de falar, uma coisa que a pessoa tem que fazer? São várias coisas? Como que funciona? Mais ou menos, assim. É um método, né? Não é Foi um um método que você criou.
Eu desenvolvi toda a estrutura do método, né? De o que ensinar para esse familiar. E aí é o que eu ia te explicar do consultório. Quer que eu te explique o método antes? Não, pode ser o consultório. Então. Porque é o seguinte, porque daí eu vou chegar lá. Porque até então eu tinha aprendido a lidar com pessoas resistentes. Naquele contexto, hospital, escola e tudo. Fiquei 3 anos fazendo esse grupo, ou até um pouco mais, depois eu ainda visitava um pouco. Foi difícil ir embora depois de tudo que eu vivi lá com aqueles pacientes, né? Eu vi muitos irem para aquele grupo e iam embora, né? Porque era um grupo temporário, era um grupo para momentos difíceis, né? E aí a gente preparava eles para outros grupos, né? Para eles poderem ir para outros grupos e fazer, por exemplo, uma prevenção de recaídas. Porque nesse grupo que eu estava, a gente trabalhava a motivação para a pessoa querer mudar. E a partir disso ela passava a estar pronta para fazer mudanças mais... de parar de beber, vamos dizer assim, mais concretas, assim, ter mais motivação, mais força de vontade. E no meu consultório, o que acontecia? Eu trabalhava lá com essa equipe, tratando casos complexos, né, no consultório particular. E acontece que vinham muitos pacientes e vinham muitos familiares também. O que acontece? Os pacientes que vinham já eram pacientes que já passaram uma longa jornada, ou que demoravam muito, e aí eu via que tinha muitos pacientes que eram pouco motivados, que não tinham como acessar muito eles, né, porque eles não vinham, esses pacientes, esse perfil de não motivados não vinha, havia mais o familiar deles. E muitos familiares me procuravam, falavam assim, Vitor, o que eu faço para o meu filho, para o meu esposo, para alguém que eu amo parar de beber? E aí o que eu tinha de bagagem até então, não contemplava esse público. E eu não conhecia ninguém que tratasse isso. Eu até entrei num curso de terapia de família, estudei mais sobre isso, tentei entender, eu tentei fazer outras abordagens com a família, de outras formas, tratar o familiar, mas nada era satisfatório, porque a pessoa me procurava porque ela sofria com o alcoolismo de alguém que amava. E ela sofria muito com isso, não queria ver aquilo acontecer. E aí chegou um pai uma vez, ele até primeiro chegou esse pai, depois chegou a mãe dele junto, a esposa dele junto, né? Que tinha um filho que bebia demais. Esse filho já estava com mais ou menos uns 19 anos, ele tinha largado os estudos, né? Ele ia concluir o ensino médio, mas daí ele não queria mais fazer faculdade, ele vinha bebendo demais, não trabalhava mais, e aí a coisa estava ficando cada vez pior, e esse pai buscando apoio. Consultou com grandes referências lá de Porto Alegre para ver se ajudava esse filho, não conseguia ajudar, o filho não achava que tinha problema nenhum, continuar bebendo como vinha bebendo, apesar de as coisas estarem piorando, né? A relação em casa estava cada vez pior e o pai era muito preocupado com o filho, ele queria ajudar. Eu sentia nele que, ele queria ajudar, mas ele não sabia o que fazer. E aí daí o filho dele foi um dia lá no consultório, mas depois não quis mais ir e não tinha jeito. E aí eu falei pro pai, eu cheguei e conversei com o pai e com a mãe dele e falei o seguinte, só eles vieram, né? Falei, o que você acha de a gente fazer? Olha, eu tô com uma ideia na minha cabeça. Aí eu contei para ele um pouco da história, de como eu comecei a tratar pacientes resistentes a tratamento, de como eu aprendi uma série de coisas, que eu estudava muito aquilo, que era uma área que eu tinha estudado muito, tinha muita experiência nisso, e que eu queria tentar fazer algo que eu nunca tinha feito, que era ensinar ele, não para ele virar um profissional, mas para ele saber o que ele precisava para motivar o filho dele a mudar. Aí eu perguntei, cara, você está afim de fazer isso? Você toparia vir aqui? A gente vem, você vem, aí eu te ensino como fazer. Você ia passar para ele o que você tinha aprendido nesse grupo que você fazia. Isso. Tipo, as técnicas, as coisas que você fazia com seus pacientes resistentes, para ele fazer em casa com o filho. Isso, para ele aplicar com o filho. Para ele fazer o quê com o filho? Mudar o jeito de conversar com o filho. Ser estratégico, quando fosse, por exemplo, dar dinheiro para o filho, ser estratégico. Não só, não dê dinheiro para o seu filho beber, deixa ele se ferrar. Não é isso. É ser estratégico. Tanto na comunicação, para ele que ele conseguisse influenciar o filho dele a reconhecer que tinha um problema. E até eu percebi que, por ser um familiar, ele tinha até mais recursos do que eu, porque ele tinha um relacionamento, ele tinha uma questão de envolvimento de outras coisas com o filho, era uma outra coisa. Eu comecei a ensinar esse pai. E até eu falo o pai, porque o pai era o mais engajado. Né? Muita gente fala, Vitor, sua audiência, a maioria são mulheres, homens não fazem isso. Cara, começou com um homem também, era um pai. A mãe até participava, claro, mas ele era o mais engajado, ele queria muito. E assim, ele sofria demais. Eu até tentei começar a tratar só ele, mas eu não achei tão legal, eu queria fazer isso, eu sentia nele, eu conversei com ele para ver isso. E não ele ia topou. adiantar tratar ele se o filho dele continuasse se afundando. Eu não concordava com a ideia de falar para ele, cara, para de se importar com o seu filho.
Cara, deixa o seu filho aprender sozinho. Eu não concordava com isso. Depois do que eu tinha visto com aqueles pacientes, da diferença que faz lidar com uma pessoa do jeito certo, uma pessoa resistente à mudança, eu não conseguiria dormir à noite pensando que eu ia falar para ele simplesmente parar de se importar. Deixa para lá o seu filho. E eu comecei a ensinar ele. E ele é muito aplicado. Ele estudava, lia, a gente treinava, fazia exercícios lá, eu ensinava para ele um monte de coisa. E aí começou a nascer o método ACA. Eu comecei a atender ele. O que começou a acontecer? O filho dele não veio mais numa consulta comigo. Não veio mais. E parou de beber. Arrumou um emprego e voltou para a faculdade. Incrível, incrível. E aí ele até me mandou um áudio assim, comemorando. Foi muito legal, cara. E aí eu pensei, cara, que negócio legal, cara. E aí outros familiares que começaram a me procurar, eu comecei a ensinar. Começava a ensinar. E daí começou uma irmã que fez o irmão parar de beber. A próxima pessoa, né? Tinha um irmão também, tinha até uso de outras substâncias junto. E parou, né? Ficou sóbrio, ficou limpo. O irmão dela que tinha um quadro grave. E outras pessoas começaram a me procurar. Aí começou a ficar um pouco mais... As pessoas começaram a me conhecer por isso. Ele contava para outros amigos, enfim, pessoas que conheciam, que procuravam, né? Era muito legal, assim, o reconhecimento também que eu recebi por conta disso, assim, né? Eu fiquei muito realizado com isso, né? Achei muito legal de ver que uma coisa nova, um buraco que eu via no jeito de lidar com essas pessoas que estava sendo preenchido de uma forma, né? Era um caminho que essas pessoas poderiam ter. E eu comecei a atender cada vez mais familiares. E aí vários psicólogos, outros psiquiatras lá do grupo nosso, lá também começaram a me encaminhar familiares. Não para fazer uma terapia de família tradicional, mas para eu ensinar. Não para eles virarem profissionais, mas para eles conseguirem entender o alcoolismo, como é que o alcoolismo se estabelece, porque o alcoolismo ele se alimenta de dinâmicas do relacionamento. Na medida que o familiar começa a entender e desbloquear, né, ele começa a abrir a chave para quebrar a resistência do alcoolista e fazer ele parar de beber. E para alguém que ama alguém que começou a desenvolver a doença do alcoolismo ou começou a beber de forma problemática, isso não precisa ser alcoolismo em si. Uma pessoa que bebe de uma forma problemática, ter a esperança de que isso pode mudar sem precisar aguentar ou ir embora, é incrível. É uma coisa sem precedentes. Só quem viveu isso, quem acompanhou pessoas nessa situação, entende assim, o quanto isso é profundo. O quanto isso é, assim, é uma mudança muito grande de pensamento, de paradigma, né? E eu comecei por atender tantos pacientes familiares, né? E começou a dar certo com os mais variados tipos de relacionamento. Eu comecei a sacar certas coisas, certos parafusos, que quando apertados moviam grandes engrenagens. São pequenos ajustes que movem grandes engrenagens, né? Imagina uma porta gigante, quando você ajusta algo ali no vão da porta, ali onde gruda na parede, no parafuso da porta ali, uma porta enorme se abre e vem uma mudança muito grande. Então eu começava a ensinar esses familiares essas pequenas coisas, que são simples, mas não são fáceis. E claro, não é uma coisa isolada, né? É um conjunto de estratégias dentro do relacionamento para fazer quem ama parar de beber. E aí eu quebrei muitos preconceitos meus, assim, todos eles, depois de ver tantas histórias. Como assim? Aí tinha um preconceito, o pessoal fala, Vitor, que as pessoas questionam, né? Falavam para mim assim, Vitor, mas você vai ajudar esse público? Colegas até dessa área falaram para mim, isso me decepcionou muito. Você vai ajudar esse público? Eu olhei e falei assim, que público? Familiares dos alcoolistas? Será que eles vão querer ajuda? Essas pessoas são doentes. Teve gente que falou, eles que adoecem os alcoolistas. Eu falei, olha, eu não vejo assim, a minha experiência é outra. Eu vejo pessoas que estão sofrendo, que elas estão realmente, às vezes agem de formas erradas, porque elas não sabem. Porque às vezes o profissional está tão distante do cotidiano que ele esquece que coisas que ele sabe não são óbvias para todo mundo. Às vezes o familiar ele pode até reforçar o alcoolismo sem querer. Reforça, a maioria das vezes ele reforça o alcoolismo sem perceber, sem reconhecer isso. E aí muitos profissionais também achavam que isso era uma coisa, isso era uma expressão da doença do familiar, quando não é. Né? E aí eu comecei a ter essas experiências de ver que os familiares podem fazer alguém que ama parar de beber e podem inclusive fazer isso sem se deixar em segundo plano, sem deixar de cuidar de si, sem sofrer no processo, sem sofrer desnecessariamente no processo, porque sofrer ele já sofre muito mais. Sim. Não fazer isso que causa muito mais sofrimento. Fazer isso do jeito errado causa muito mais sofrimento. Ver a pessoa que ama morrendo cada dia por causa do alcoolismo traz sofrimento. Se sentir trocado, se sentir abandonado pelo alcoolista traz sofrimento. Né? Se sentir
muitas vezes até uma família ser destruída por conta disso traz sofrimento. O sofrimento vem do alcoolismo, não de fazer a coisa certa. Quando é feito isso de uma forma organizada, de uma forma baseada em ciência, né? Porque eu criei o método ACA, mas eu não criei. E ele se baseia em fundamentos da mente humana. Não foi eu que criei os fundamentos da mente humana, que são fundamentos da natureza. Eu só organizei e empacotei isso num formato que é aplicável porque é uma mudança de contexto. O que eu aprendi não era como familiar, eu aprendi como lidar com o alcoolista. Eu fui trazendo isso para o contexto familiar. O contexto ali do atendimento com as pessoas, os familiares. Como que um pai precisa falar com um filho? Como que uma esposa precisa falar com um marido ou vice-versa? Como que um irmão precisa falar com uma irmã? E o impacto gigantesco que isso causa, né? No alcoolista, para que ele queira parar de beber também, para que ele pare, para que ele tome mais iniciativa, tenha mais força de vontade. E para o familiar não precisar ficar espionando se o alcoolista vai beber ou não, que horas vai voltar, para poder ter essa tranquilidade de saber que está fazendo algo estratégico, que sendo bem feito, vai trazer retorno, né? Vai trazer, esse esforço não vai ser em vão, né? Por isso é um método. Entendi. Tá, então você já falou que você tem várias pessoas que conseguiram no consultório, mas assim, eu sei que você tem hoje um curso, você ensina isso pela internet, né? Por exemplo, assim, como que funciona hoje? Se eu quiser, eu tenho um marido que tem alcoolismo e eu não moro na mesma cidade que você. Como que eu posso... Eu quero aprender esse método para conseguir fazer o meu marido parar de beber. Como que eu faço? Como é que seria isso? Hoje eu ensino isso através do curso ACA. Tá. É um curso que eu montei, que ele é organizado num portal de videoaulas, um curso online, 100% online, que tem um portal de videoaulas, né, que tem um material completíssimo, assim, com cada detalhe do passo a passo, tudo mastigado, tudo que precisa saber, com exemplos do que falar, cada momento da jornada, cada desafio já foi planejado, organizado e pensado nas mais variadas situações. E esse curso é 100% online, né? E junto com esse curso eu tenho centenas de alunos hoje, né? Então, são centenas de histórias, de experiências, né, de pessoas nesse formato. E esse formato é incrível. E, além disso, tem uma comunidade de alunos, né? Onde as pessoas têm essa mesma mentalidade. São pessoas que estão aprendendo ou aprenderam o método ACA, né, que fizeram o familiar que amam parar de beber ou estão em vias estão na jornada para fazer isso. E é um ambiente muito legal, porque, assim... É muito importante, né? É fundamental, porque às vezes assim... o familiar se sente sozinho, né? Sente que as pessoas não entendem ele. Tipo, por que você não larga esse marido? Por que você não larga a mão desse filho? Total. E delas acabam se sentindo muito sozinhas. Tipo, meu Deus, eu não tenho o que fazer. Total. E assim, aí tem um suporte, vamos dizer assim, técnico, né? Nas videoaulas, todos os exercícios, né? Eu tiro dúvidas na comunidade também. E tem esse suporte da comunidade, né? Que é uma comunidade de verdade. O que é uma comunidade? São pessoas que têm o mesmo propósito, que estão unidas por elementos em comum e que elas vivenciam valores semelhantes. E os valores dentro da comunidade de alunos, né, que até chamam de família ACA, é muito, muito, muito bacana. Assim, as pessoas se apoiam, é realmente uma família, né? E ali ninguém fica julgando um ao outro lá, né? Ninguém fica dizendo, por que você aguenta isso? Por que você vai embora? Porque ao longo do tempo eu fui cortando isso, né? Eu fui construindo essa comunidade para ser dessa forma, porque já o mundo fora dessa realidade, esse mundo, as pessoas julgam, criticam, não compreendem o alcoolismo como ele é, né? E aí jogam pedra, né? Criticam, marginalizam o familiar que ama alguém que sofre com alcoolismo, né? Julga, e lá nessa comunidade é um ambiente de apoio, né? Tanto que os alunos ajudam muito uns aos outros também, compartilhando histórias, compartilhando vitórias também. É muito bacana a energia que tem lá, né? É muito legal, assim, quando você chega com um problema e a pessoa fala, olha, já passei por isso, continua firme, que vai dar, não sei o que. Isso é muito, muito bacana. Bacana. Ô, Vitor, mas me diz uma coisa, é muito legal na teoria esse seu método, mas eu quero saber o seguinte, tem alguma história de alguma aluna sua que fez pelo online e conseguiu fazer o marido ou o filho parar de beber? Dezenas de histórias. Tem várias. Mas assim, a primeira história, então já que a gente estava falando da história, né? A primeira história aconteceu em um mês. Na primeira turma Na primeira turma do curso. Em um mês. E assim, até mandei um e-mail meio despretensioso, assim, né? E aí ela me respondeu, foi a Betânia, me contando que ela entrou no curso, ela até falou, Vitor, eu tô chocada. Eu entrei nesse curso meio sem acreditar.
Eu não te conhecia, eu não conhecia esse método e eu queria ajudar a minha filha. E a minha filha mora em outro estado, Vitor. Como é que eu ia ajudar a minha filha em outro estado? Só que ela disse assim, mas eu não poderia ficar só observando a minha filha. Ela não tinha outro recurso para procurar. Então eu entrei nesse curso para ver o que... Mas eu estava com a expectativa de demorar muito mais. Ela disse que em 1 mês, olha só o que aconteceu. Ela percebeu, no meio do caminho, que o marido tinha problema com álcool. E nesse 1 mês, ela fez o marido e a filha pararem de beber. E ela falou assim, que em 1 mês, ela estudava muito o curso, ela já começou a ler, estudar e fazer os exercícios todos. Ela disse que cada detalhe que eu falava, ela tentava entender, ela buscava compreender, ela aplicava. E aí ela testou por si própria, ela viu o resultado. E até foi muito bacana, ela compartilhou isso, foi muito emocionante. Ela deu um depoimento, né? Deu um depoimento, foi assim incrível, né, a Betânia. E aí, cara, é muito emocionante, até me arrepia falar disso, porque assim, nossa, cara, foi naquele momento que eu pensei, cara, eu preciso fazer isso chegar em mais pessoas. Eu preciso fazer isso chegar em mais pessoas, eu preciso que as pessoas tenham essa oportunidade, que elas possam ter acesso a isso. Porque até então era muito restrito isso, né? Porque tinha que morar em Porto Alegre ou em regiões ou cidades próximas, né? Para ir lá no seu consultório. Para ir lá no meu consultório, e aí era uma consulta por vez para ensinar. No online eu consigo ensinar muito mais. Né? A pessoa pode ir no ritmo dela, um total. Assiste várias vezes. Assiste várias vezes, né? Tem a comunidade para tirar dúvidas ao longo do tempo, né? Então ela pode a hora que ela precisa tirar uma dúvida, né? É um sistema totalmente... até, eu vou te dizer, até tem várias vantagens em relação a aprender isso no presencial. Eu vejo várias vantagens do online, né? Não é à toa que tem tantos depoimentos, né? Que as alunas muitas vezes até espontaneamente mandam, né? Ô, Vitor, mas me diz E daí as pessoas, mas eu só te respondendo assim, que falam assim, Vitor, na teoria é bonito. Eu entendo as pessoas que pensam isso. Eu tenho empatia por elas, porque eu sei onde é que elas estão, onde está a cabeça delas quando elas dizem isso. Elas estão desacreditadas, elas estão assustadas, elas não querem mais se frustrar com isso. Elas têm medo. Uma pessoa que me diz, é muito bonito na teoria, no fundo ela tem medo. No fundo ela nunca viu isso acontecer, e ela sonha com isso tanto, que ela tem medo de assumir para si que isso pode ser verdadeiro. Aí ela olha e pensa, mas isso é difícil. Mas é claro, abdominal é difícil. Fazer exercício físico é difícil. E as pessoas não fazem pelo exercício físico, elas fazem pelo resultado. E o que interessa realmente é o resultado. Quando a pessoa nunca viu isso, ela sai de um lugar em que ela não acredita que isso é possível. Na teoria é muito bonito. Mas ela não se dá conta de que o que eu falo e o que eu ensino é baseado primeiro na prática. Eu sou um cara que veio da prática e depois foi para a teoria. E aí eu fui da teoria, eu venho e volto da teoria e da prática. Porque a teoria é importante. Ela é importante. É o que baseia, compreender a natureza das coisas é importante. Se não fosse a teoria, um prédio não era construído. Só que a prática também é muito importante. E as pessoas que não têm conhecimento, elas não conseguem diferenciar. Não conseguem diferenciar. Elas chegam em um lugar de medo, por não conhecer nada do assunto, elas acham, mas isso é bonito na teoria. No meu caso não funciona, na minha situação não funciona. Mas é porque elas têm medo delas próprias. Eu acho que também tem medo, assim, de que, esse é a minha última tentativa. E se no meu caso não der certo? Tem esse medo ainda, né? E aí ela tem medo, mas é pior. Mas se no meu caso não der certo? Mas ela não se pergunta, às vezes, e se você estiver errada? E se isso funcionar para você? Você vai deixar essas chances passar? Qual que é a sua opção? O que você vai fazer, então? Por isso que eu digo que elas têm medo, né? Algumas pessoas que quando chegam no primeiro momento ficam muito impactadas, né? Começam a falar, mas na teoria é muito bonito. Começam a duvidar. Elas duvidam, né? Porque na verdade elas acham que duvidam de mim, né? Elas duvidam delas mesmas, né? E como que eu, por exemplo, assim, se eu quiser entrar no curso ACA, como que eu faço? Você precisa esperar uma turma abrir, né? As aberturas, eu abro inscrições. Se eu quiser entrar agora, não dá. Não dá. Vitor, eu quero entrar no curso ACA agora. Tem como? Não tem como. Porque faz parte do sistema didático e da forma que eu ensino isso, faz parte do método, inclusive, ser feito em turmas. Porque, por exemplo, eu organizei o curso de uma forma que ele precisa ser... É importante ter turmas para que as pessoas cheguem juntas, comecem a se sentir... É muito importante. Elas entram juntas na comunidade, são recebidas pela comunidade de alunos juntas,
E aí elas conseguem se identificar com outras pessoas que estão no mesmo estágio de mudança delas, elas conseguem ver pessoas que começaram na mesma turma ter resultado. E ela, olha, é como se fosse uma panela de pipoca. Quando você está na panela de pipoca, você começa a esquentar, elas não estouram todas ao mesmo tempo. Uma estoura antes da outra. E aí a comunidade começa a ver a colega dando certo, mandando um depoimento, contando a mudança que teve na vida dela, e isso vai inspirando as outras. E aí esse sistema de turmas ele é muito importante. E outro problema é o seguinte, eu não consigo... porque para mim o importante é criar histórias, né? O curso ACA para mim é uma missão de vida, é um propósito meu de vida. Então, para que eu faça isso e que continue tendo tanto resultado, eu preciso organizar isso de uma forma sustentável. Não consigo abrir vagas o tempo todo para qualquer um entrar o tempo todo. Precisa ter uma quantidade limite de alunos, né? Não posso abrir. Não é só um curso. Você é só um também. Eu sou só um, né? As alunas ajudam bastante, respondem bastante, mas eu sempre tô atento a tudo que é postado lá e também respondo, né? Tô sempre gravando coisas novas baseadas no que eu vejo, né? O curso é sempre feito bastante pesquisa em cima, ele está sempre aprimorando para ser sempre o melhor possível. E isso precisa ter um limite de atendimento dos alunos, né? Por isso que não dá para entrar em qualquer momento, tem que esperar abrir. E é o seguinte, quando eu abro as inscrições, nunca dura mais que uma semana. Nunca. Eu abro, teve uma turma que durou 2, 3 dias, fechou. Então, quem tem interesse em entrar no curso, está acompanhando, né? Essas pessoas vão acompanhar. Quando abrir uma inscrição, se inscreve e acaba as vagas e fecha. E é assim que acontece, né? Entendi. E esse curso, ele é gratuito? Não é gratuito. O curso ACA não é gratuito. O curso ACA não é gratuito, né? O curso ACA ele requer investimento. E quanto que ele custa? Em torno de R$3.000. Entendi. É um curso anual, né? R$3.000 por ano, né? A ideia é em um ano ser mais que o suficiente para conseguir fazer. Alguns alunos até fazem questão de renovar por alguma razão ou outra, porque gostam da comunidade, porque querem desenvolver mais alguma habilidade lá que não desenvolveram ainda, ou enfim. Então, que acham que pode melhorar. Que acham que pode melhorar mais, mas a ideia é um ano de curso. Né? E me diz uma coisa, você acha que as pessoas confundem o método ACA com os seus vídeos gratuitos? Porque o método ACA é o que você oferece dentro do curso ACA, Amor contra o Alcoolismo. Você acha que as pessoas confundem? Eu acho que as pessoas confundem, sim. Como? Por quê? Muitas vezes elas ficam esperando uma sacada, elas acham que o método ACA é uma sacada, é um hack, é uma como é que se diz? Uma dica. Ah, Vitor, qual que é a dica, o segredo, a pílula mágica? Vitor, qual que é me dá em 10 segundos aí, qual que é o maior segredo para fazer que eu não pare de beber? O segredo é fazer o que tem que ser feito. O segredo é seguir o passo a passo. O segredo é ter humildade, o segredo é ter coragem, né, de se comprometer. Né, o segredo, e assim, a coragem não é agir apesar, não é não ter medo. Coragem é agir apesar do medo. Porque faz parte, inclusive, do método, né? É necessário para isso, para qualquer outra coisa da vida, né? Ter comprometimento. Né? Senão não funciona, nada funciona. Não, nada funciona. Eu já tentei ensinar várias vezes de graça, método ACA. Mas não se compara. Né? Eu tentei ensinar para muitas pessoas no começo, eu tentava ensinar de graça. Só que isso é complicado, porque quando vai ensinar de graça, primeiro que a pessoa não valoriza. E tem valor. Né? E o que a pessoa recebe de valor quando ela entra no curso ACA é infinitamente maior do que o investimento que ela fez. Sim. É um investimento. É quebrar o ciclo do alcoolismo na família, né? Então imagina, não tem preço. Não tem preço, imagina ao longo do tempo, quanto isso traz benefício para o resto da vida. É uma coisa que fica com a pessoa para o resto da vida. E muda não só isso, mas imagina o prejuízo que acaba tendo porque não mudou o alcoolismo, né? Anos de vida que vão se perdendo, né? E aí tem muita gente que confunde com o gratuito porque acha que vai aprender um método tão sério no YouTube, sem suporte, sem comunidade, sem organização, né? E às vezes... E eu não publico tudo no gratuito, porque não dá, não tem como. Sim, tem materiais. Precisa ter um processo didático, né? E me diz uma coisa, eu percebo assim que tem algumas pessoas que conseguem ter algum resultado no gratuito, daí vamos dizer assim, o marido parou de beber. Só que daí não sabe o que eu faço agora. Tipo assim... Né? Porque é um passo a passo até a pessoa parar de beber e depois ainda vai além. Você precisa manter aquela sobriedade, saber como lidar com esse novo estilo de vida.
né? Porque antes a bebida ela estava muito imersa no dia a dia, no estilo de vida daquela pessoa e de repente muda, né? E a pessoa às vezes fica perdida. Isso é a mesma coisa que o alcoolista que ele começa a diminuir a bebida e acha que já tá bom, né? Ele para no meio do processo de aprendizado, né? Ele para no meio, daí ele fica perdido e às vezes não toma atitude, né? Então eu falo o seguinte, você quer fazer quem você vai parar de beber? Tem que ser diferente dessa mentalidade. Tem que ir até o final, você tem que se comprometer com o processo, né? E antes de tudo, você tem que valorizar o processo, né? Não ter a arrogância de achar que você está pronto antes da hora. Que a pessoa começa a ter algum resultado, daí ela fica muito, muito, muito empolgada, fica ingênua, como eu digo, né? Na comunidade de alunos eu vivo dizendo isso. Você não deve ter desespero nos momentos difíceis e nem ingenuidade nos bons momentos. Tem que manter, porque não é para ter medo, né? Tem gente que fala, meu Deus, eu tô morrendo de medo da recaída. Medo é um sintoma da falta de preparo, um medo assim paralisante, né? Não é, porque a ideia não é ter medo, é ter respeito, é muito diferente. E quando eu tenho medo da recaída, né? Quando o familiar tem medo da recaída, ele aumenta a chance da recaída acontecer. Aumenta a chance. Eu digo isso sem dúvida. Pressionando, né? Ele acaba pressionando e assim, as pessoas elas têm um termômetro para sentir verdade. E pedir para o alcoolista parar de beber, vamos dizer assim, você querer esse propósito, ele é um ato de comprometimento do alcoolista. E se o familiar não está disposto a se comprometer, isso é sentido de longe. E esse medo, essa falta de comprometimento, essa coisa feita pela metade, ela transpira. E aí vira uma sabotagem muito grande, né? Que pode custar muito mais. Daí o que acontece? Daí a pessoa vai lá, tipo um adolescente. Vitor, eu já assisti algumas lives suas, já assisti alguns vídeos seus e melhorou bastante aqui em casa. Eu já estou pronto para o mundo. Tipo adolescente, né? Aí começa a ter desafios, aí desanima, aí desiste, aí depois volta, aí depois se sente mal, aí depois chega muito mal, depois, meu Deus, tem uma aluna que falou assim, Vitor, eu te acompanhei por 2 anos. O recorde. O recorde, não sei o que. Às vezes a pessoa esquece do quão agressivo, complicado é o alcoolismo, né? Tipo, que ele realmente é uma doença, que é uma coisa séria, né? Tipo, daí acha que, aprendi meia dúzia de coisinha ali e vou conseguir dominar o mundo, né? Igual você falou. Vou conseguir dominar o mundo. Tem uma aluna que me disse assim, né? Ela falou assim, até na mentoria, eu falei, cara, Vitor, eu te acompanhei por 2 anos. Eu até achava, assistia um vídeo aqui, uma live ali, achava até legal. Bacana isso, Vitor, que você está falando, mas depois eu vejo. Meio sem compromisso. Meio sem compromisso, assim, daí a hora que ela entrou no curso, ela falou, cara, o que poderia ter acontecido com a minha vida e do meu filho se eu tivesse feito junto com a Betânia, né? Se ela entrado na mesma turma da Betânia, se ela tivesse entrado antes no curso, né? Mas ela ficou demorando, né? Daí ela falou assim que foi a primeira vez na vida que ela conseguiu, né? Ela estava com um relacionamento com um filho muito desgastado. Aí, em 1 mês de curso, ela já começou a mudar completamente o relacionamento com o filho. O filho já começou a reduzir a bebida, começou a respeitar mais ela. E assim, às vezes é difícil explicar para alguém que está de fora o que a pessoa aprende ou como é que é lá. E tem muita gente que fica assistindo e fica pensando, Vitor, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir aprender, eu não sei se é muita coisa para mim, eu me sinto muito sozinho, me sinto muito sem apoio. Será que vale a pena investir tanto numa pessoa que às vezes não me dá retorno? É uma pessoa que não me ajuda, só que a pessoa não percebe que é o seguinte, é porque ela passa por tudo isso que ela precisa fazer esse investimento nela mesma. Né? Porque ela não percebe que esse investimento é um investimento nela mesma. Né? Tudo bem que é um objetivo que tem a ver com outra pessoa. Mas vai melhorar a vida dela. Mas vai melhorar a vida dela. Ela vai aprender a cuidar melhor de si. E aí, se ela tem qualquer pretensão de manter esse relacionamento, seja amoroso ou não, ela vai precisar saber disso. E eu não conheço nenhum lugar nem perto com tamanha qualidade e mais do que isso. Com a quantidade de resultado que eu já vi o curso ACA dando. É verdade. Ô, Vitor, mas então você falou que o curso ACA, ele não é gratuito. Mas Não. E aí, como que fica as pessoas que não têm dinheiro? Que elas chegam, eu percebo assim que tem muita gente que fala, mas eu não tenho dinheiro. E aí? Eu falo assim, Vitor, eu não tenho 3 mil reais para investir no curso ACA. Né? Aí eu digo o seguinte, eu escuto o que as pessoas fazem, não o que elas falam. Né? Eu falo isso até de uma forma educativa para elas, né? Até com o alcoolista, com elas mesmas. Eu entendo que quando a pessoa fala que não tem dinheiro, é porque ela olha na conta bancária dela e ela não vê lá 3 mil reais sobrando. Ela pensa, poxa, eu não tenho esse dinheiro sobrando. Aí ela diz para ela mesma, eu não tenho dinheiro.
Só que no fim das contas, quando a pessoa diz que não tem dinheiro, a verdade é que ela não tem comprometimento suficiente. Isso não é uma prioridade para ela. Ela não colocou isso como uma prioridade para ela. Porque quem quer, dá um jeito. Ah, Vitor, mas você está falando isso porque você quer vender só para as pessoas ricas, né? Já ouvi isso. Ah, Vitor, só as pessoas que têm dinheiro. E eu vou te dizer, sabe qual é o tipo de ajuda mais cara que existe para o alcoolismo? Não sei se você sabe qual é. Não. Qual é? É aquela que não funciona. Essa é a mais cara. Que só fica jorrando dinheiro fora. Jorrando. Vitor, já investiu um monte em remédio na internet que não funciona. Pois é. Psiquiátrica, a pessoa às vezes não vai. Não vai. Isso que é caro. Tratamento, a pessoa não adere porque não toma os remédios. Porque não tem parar de beber. Porque não tem estratégia. Porque vai lá num profissional que não tem estratégia. Porque quem mora com essa pessoa é você. E o que acontece? E aí, Vitor, mas é só para quem tem dinheiro. Quem é que vai ter 3 mil reais para investir numa coisa dessa? E eu sei que 3 mil reais pode ser... Para uns isso é muito, para outros isso é pouco. Mas para muita gente isso é muito, né? Mas é o seguinte. Eu tenho várias alunas que deram um jeito. A maior parte das alunas do curso ACA não são pessoas ricas, né? Tipo assim, não, acho que 95% não é. Mas não tem 3 mil reais sobrando. Não. São pessoas que priorizaram isso. Souberam dar um jeito, se organizaram, pediram ajuda, né? Muitas vezes, porque uma das coisas mais importantes que tem, até para influenciar alguém, é você saber também pedir ajuda. E pedir ajuda nem sempre é você pedir permissão. É bem diferente você pedir permissão, porque eu já vejo muita gente se sabotando. Ah, Vitor, eu pedi permissão para o meu pai, para minha mãe, eu pedi permissão para um amigo, para um outro familiar, e as pessoas não me apoiam. Você não é para você pedir permissão, é para você pedir apoio. E a pessoa só vai te ajudar se você tiver, não o melhor argumento, mas se você tiver convicção. Convicção a gente sente de longe. Chega você e fala assim, mas eu vou investir em você, porque quando a pessoa não recebe apoio de alguém da família, mas eles não acreditam no alcoolista. Pode ser, mas o que eles não acreditam é em você. Você está pedindo porque você não teve convicção. A pessoa acredita nela mesma. Porque a primeira coisa que tem que acreditar é você. Você tem que primeiro vender essa ideia para você. E aí, muitas vezes, pedir apoio ou fazer alguma coisa, né? Às vezes, se organizar, né? Dar um jeito de se organizar financeiramente para priorizar isso. Você fala, Vitor, eu quero muito entrar no seu curso, mas eu não tenho dinheiro. Tem gente que me fala isso há um ano. Só que é o seguinte, em um ano, eu pergunto, fulano, o que você fez para conseguir entrar no curso? Ah, não, Vitor, estou esperando vir uma iluminação divina e cair no meu colo. Não fiz nada, Vitor. Só gastei dinheiro com mais besteira ainda, só gastei dinheiro, só perdi dinheiro com isso. E vai continuar perdendo, né? Porque uma das coisas que dá retorno na vida é investimento. Investimento na coisa certa, né? E, Vitor, e as pessoas que não têm tempo? Porque é um curso que ele demanda, você precisa se dedicar. E daí, como é que faz? A pessoa que fala, Vitor, não entrei porque eu tô sem tempo, eu tô com muita coisa, tem outras prioridades, muito trabalho, filho. Tempo é a mesma coisa da prioridade. Eu acho que tempo é uma das coisas mais, assim, tempo é uma coisa que é mais forte que dinheiro, porque tempo você não pode comprar. Tempo vale mais que dinheiro, porque tempo não tem como comprar. Dinheiro é um bem material, né? Dinheiro vem, dinheiro pode vir, né? Dinheiro é possível você fazer coisas para ganhar dinheiro. Agora, tempo é muito difícil, você não consegue manipular o tempo, né? Só que é o seguinte, a pessoa que não tem tempo, essa é mais uma das razões do porquê ela precisa entrar no curso. O curso tem exato passo a passo, milimetricamente pensado para ela ganhar tempo. Milimetricamente pensado o que ela precisa aprender para ela ganhar tempo. Para conseguir fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Porque ela tem duas opções. Ou ela faz medicina e depois psiquiatria, estuda as coisas que você estudou, que demorou quantos anos a sua formação? 10 anos? 12 anos? E não me ensinaram isso diretamente, não. E não te ensinaram. Ou ela compra o seu passo a passo que ela só vai saber aquela pequena parcela do que ela precisa para conseguir chegar no objetivo dela de fazer a pessoa parar de beber. Ou ela dá um voto de confiança para ela mesma e entra no curso ACA para ganhar tempo. E também em relação, o tempo também, ele é importante em relação ao próprio alcoolista, né? Porque enquanto a pessoa tá pensando, mas será que é pra mim? Mas será que eu consigo? O alcoolista, ele tá continuando bebendo, né? Ele tá continuando se deteriorando, né? Tá continuando deteriorando. E daí tem muita gente que acontece que às vezes não entra porque é o seguinte, elas acham que elas sabem o que elas precisam saber.
Assim, Vitor, o que eu preciso é uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Vitor. Deixa eu pegar uma dica, né? Vem daquele raciocínio que a pessoa, às vezes, ela acha que o que ela acha que precisa saber é o que ela precisa saber. Entendeu? Como assim? Não entendi. Tipo assim, Vitor, o que eu falo para ele no dia seguinte de uma bebedeira? Ela acha que é isso que ela precisa saber. Entendi. Ela acha que aquilo vai resolver. Ela acha que é essa informação que está faltando para ela conseguir o resultado. Fazer aqui uma parar de beber. Entendi. Só que o problema é que ela às vezes, ela tem tantos pontos cegos, ela nem sabe o que ela precisa saber. Ela não consegue nem perguntar. E eu já vi gente deixar de entrar no curso ACA porque achava que precisava de uma consultoria individual, ou precisava saber se tinha, Vitor, mas e o que tem dentro do curso ACA exatamente tudo? Eu explico isso até no momento de abertura do curso ACA, né? Só que é o seguinte, a pessoa que não fez o curso ACA, ela tem tantos pontos cegos que ela não sabe o que ela precisa saber, ela precisa preencher essas lacunas. Ela só enxerga a ponta do iceberg. Ela só enxerga a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa que ela nem sabe que não sabe, né? Que são os pontos cegos, né? Ela não sabe que não sabe. Como é que você vai aprender uma coisa que você não sabe que você não sabe? Aí você vai tentar fazer isso sozinho, sem apoio? Então é isso, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha, clique em curtir. Se você está assistindo pelo Spotify ou pelo Deezer ou por alguma plataforma de podcast, você está ouvindo isso, segue também no Instagram ou Facebook ou YouTube, Vitor Blasius. Aí você vai conseguir também ver vídeos e outro tipo de conteúdo, se você quiser, sobre como fazer quem você é uma parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.